Ela sempre esteve recheada de muito simbolismo e significado. Na aula de hoje, o assunto é tipografia. Em suas diversas formas estéticas que está inserida, a tipografia representa a filosofia e pensamento de uma era ou organização, e também os meios tecnológicos de uma época. É humanamente impossível conhecer todas as fontes, mas é vantajoso para o designer conhecer o pano de fundo histórico de uma família tipográfica, uma vez que isso pode ajudar a relacionar as características da fonte ao sentido do texto. Entender a origem e as referências históricas de uma fonte, bem como suas características visuais, é essencial quando se trata em fazer boas escolhas para seu layout. Em termos gerais, as famílias contemporâneas como a fonte Futura tendem a funcionar melhor em contextos modernos, enquanto tipos tradicionais, como a fonte Garamond, são mais adequadas a um clássico da literatura, por exemplo. Naturalmente, é possível brincar com todas essas convenções e violar as regras, mas primeiro é necessário o entendimento pleno de seu significado. Na nossa última aula presencial, falamos sobre a anatomia das fontes com serifa e a sem serifa, a maneira correta de utilizá-las, os pontos positivos e os negativos também. Na videoaula de hoje, vamos dividir as tipografias em algumas categorias. Assim, facilitamos a maneira como identificamos cada uma. Essa categorização não é um processo exato, mas funciona como um guia que pode te ajudar a distinguir sua função básica inicial entre as fontes de texto e as fontes decorativas, por exemplo. Será feito da seguinte maneira. A primeira categoria, que podemos dividir as famílias tipográficas, é no que diz respeito a seu visual, ou pelo seu enquadramento tradicional. Nesse grupo, temos as fontes sem serifa, com serifa, cursivas ou manuscritas e as decorativas ou fontes display. Como já falamos das duas primeiras da lista, vamos dar ênfase agora nas fontes manuscritas e nas decorativas. Basicamente, as fontes são feitas para serem lidas de forma contínua, ou ao menos com poucas interrupções. As fontes cursivas são aquelas que mais se aproximam da escrita humana. É a que você geralmente vê nos convites de casamento. Elas possuem maior sensação de humanização, proximidade e zelo. Geralmente, elas são mais trabalhadas e possuem mais ornamentos. Seu uso está bastante associado à sofisticação. No entanto, não é aconselhada para textos longos, ou seja, classifica-se também como uma fonte decorativa. Agora, falando puramente das fontes decorativas ou display, vamos fazer uma viagem no tempo diretamente para o período da Revolução Industrial. Naquela época, os novos mecanismos de trabalho atraíram as massas para a cidade, fazendo com que houvesse um aumento da produção e consumo de bens e serviços, o que levou à necessidade de uma comunicação mais competitiva e eficaz. Até o momento, as fontes eram usadas apenas nos livros, limitados para a elite. Foi preciso, então, elaborar formas mais atraentes de escrita para que os anúncios, panfletos e outdoors atingissem os seus objetivos de serem vistos e lembrados. Assim surgiram as fontes decorativas. As características comuns desse estilo são a ousadia e a temática.
por serem muito específicas, geralmente é de pouco uso nos materiais em geral. Elas são responsáveis por dar destaque, alusão e atratividade a um anúncio. É importante que sejam utilizadas com cuidado, pois dependendo do tipo de aplicação, elas fogem completamente do tema. E vocês já sabem, não utilize uma fonte temática terror para um material infantil, a não ser que o tema da peça seja o Dia das Bruxas. Dessa forma, opte pelo uso das fontes decorativas em títulos ou palavras-chave da sua composição. Deu para entender? Agora, vamos falar sobre um outro tipo de agrupamento das tipografias, que é a classificação tipográfica por enquadramento histórico. Nesse setor, eu dividi em 4, que são as tipografias góticas, humanistas, transicionais e as modernas. Nessa videoaula, vamos falar apenas das 2 primeiras, o estilo gótico e o estilo humanista. Além da sua forma tipográfica, o estilo gótico foi um movimento artístico de grande impacto social na Europa do século XI. Nesse momento, a Igreja assumiu importância sem precedentes na história, o que influenciava diretamente na percepção do homem diante da sociedade, uma vez que sua vida após a morte era mais importante do que a vida propriamente dita. Esse preceito de vida após a morte, portanto, origina uma nova ordem arquitetônica, com características de uma realidade sombria e de afirmação do poder divino. A partir disso, a tipografia gótica também é marcada por uma aura obscura, mas intensamente transcendental. Com riqueza de detalhes e semelhança aos vitrais da época, suas características estéticas são letras condensadas, formas quebradas, geometrismo e rigidez nas formas. O tempo, no entanto, trouxe algumas associações à tipografia gótica. A mais triste delas está ligada à ideologia nazista, uma vez que o estilo foi amplamente usado nos cartazes e materiais impressos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, a criação dos tipos góticos é feita desassociada à ideologia nazista, o que nos leva a seu contexto atual, com características de rebeldia e caos, ligado aos estilos musicais de heavy metal e punk rock. Além disso, agora seu uso é feito por motivos decorativos, que evocam uma sensação clássica dos tempos antigos. Partindo diretamente para a tipografia humanista, sua criação é datada nos séculos XV e XVI. E também se assemelha à caligrafia clássica, mas, contrária à ideia do estilo gótico, as humanistas possuem formas mais leves e abertas. De certa forma, são bem conectadas à caligrafia e ao movimento da mão e da pena no papel, o que justifica seu nome humanista. Embora sua influência possua grande alcance, não são tão mais usadas hoje em dia. No entanto, merecem nossa atenção e mesmo a nossa admiração, porque, de certa forma, é a grande mãe da tipografia moderna. Suas características estéticas são: a barra das letras minúsculas estão sempre inclinadas, sua altura é relativamente baixa, e, por último, o baixo contraste entre a grossura dos traços. Através de toda essa história e viagem no tempo, uma reflexão fica clara: a tipografia
é por si só uma mensagem.